Pessoal, conforme combinado aqui, uma atualização do dia 23 de junho. Primeiro, um armador informou no dia 20/6 que, segundo a análise deles, pode ocorrer restrição de calado dos navios durante o período de seca de 15 de setembro ao início de 2025. Essa é a afirmação mais tranquila de se fazer até aqui, porque é sazonal. Sempre podemos afirmar isso sem grande chance de erro. É muito prudente que os armadores façam essa afirmação e se planejem para essa condição, e claro, os clientes também devem prever isso. Em relação ao governo do Estado, ele aponta um cenário preocupante e também me parece o mais natural para o ator governo do Estado, para o agente institucional governo do Estado, se colocar com preocupação frente ao cenário. É o mais prudente a fazer. O Sensipan tem um relatório extenso, eu fiz aqui alguns destaques. A produção do aquecimento e resfriamento da costa oeste da América do Sul ratificou o declínio do fenômeno El Niño. E aí, de novo, se o El Niño tiver conexão forte com o que aconteceu no ano passado, ao declínio deles. Então, o prognóstico aqui é que as chuvas estão abaixo da média de todo o estado do Acre, Rondônia e faixa do oeste do Mato Grosso, e acima da média nos estados aqui listados. Olhando o mapa, essa região aqui está normal. Há uma anomalia de temperatura, e aí eu aponto para aquilo que eu tenho comentado, ou comentei em especial no início dessa série, que caso a causa raiz do nosso problema seja o aquecimento global, e essa anomalia de temperatura é vista aqui nas previsões até agosto de 24, hoje é 23 de junho, e aqui a precipitação está normal, ou seja, se a razão da seca do ano passado foi o conjunto de chuvas menores que causaram isso, esse ano as chuvas estão normais, então a gente volta à normalidade. Por outro lado, se a anomalia for decorrente de temperatura acima do normal, a gente vai ter seca extrema. Na bacia do Rio Negro, ele subiu em Barcelos nos últimos dias. Na bacia do Amazonas, iniciou a fase de descida, mais estabilidade nessas áreas. E aqui também, nesse outro relatório, também aponta a normalidade das bacias hidrográficas. O prognóstico é feito com o predomínio de chuvas próximas da condição normal, né? Então temos chuvas normais na nossa região, contrapondo algumas falas recorrentes de alguns como chuvas anormais. A fonte dos dados são essas, eu vou colocar os links aqui para quem quiser olhar o boletim hidrológico. A fonte das minhas afirmações estão ligados a esses artigos que eu estou colocando também aqui embaixo o link para acesso. Vou repassar alguns aspectos aqui dos relatórios mencionados. Primeiro do boletim, vou passar por ele rapidamente para quem quiser dar pausa e analisar. A gente tem vazante aqui e cheia ainda aqui, ou seja, a questão da cheia ainda não acabou na nossa região. A gente está falando do fenômeno que vai ser mais adiante. Também vou destacar que, além dos destaques já feitos, é que nesse quadro das cotas do Rio Negro e Manaus, a gente está na faixa da normalidade ainda. A mínima diária dentro desse quadro azul clarinho aqui que aparece, a gente está dentro da faixa da normalidade em 2024. Em 2023, na mínima histórica, a gente está numa curva abaixo, mas notem que está dentro da zona de flutuação. Me parece abaixo da mediana, mas ele pode percorrer todo esse fluxo aqui, seguindo a mediana. De novo, depende do que é causa raiz do que aconteceu. Em relação ao relatório, também me parece que vale a pena destacar que, olhando várias outras regiões da bacia hidrográfica, não há tanta variação em relação às séries históricas. É claro que é sempre mais prudente refletir sobre o pior caso,
mas se o fenômeno que causa a seca está associado mais ao fenômeno do El Niño, esse fenômeno está se encerrando, segundo esse boletim do CENSIPAM. Então as chuvas estariam dentro da normalidade em grande parte da nossa região. Algo um pouco mais curto hoje, espero ter trazido algo além do que todos que assinaram já sabem. Se acharam interessante ou se tiver algum interesse de algum aspecto específico, me passe um e-mail para que a gente possa discutir mais a condição. Obrigado, tchau.